Ouçam agora o Pod Pedra, o podcast da Escola Pedra da Gávea. Bem-vindos ao nosso Pod Pedra. Bem-vindos! Bom, bem-vindos ao terceiro Pod Pedra. Hoje nós vamos falar sobre as metodologias ativas dinamizando o ensino da língua inglesa. Eu sou Denise, eu sou gestora de cidadania global da escola, trazendo o inglês como a segunda língua. E hoje eu trago aqui a teacher Thalita. Thalita já está na Pedra há um bom tempo também. Eu desde estou na 2016. Pedra desde 2015, Thalita desde 2016. Então, queria bem-vinda, Thalita. Obrigada. Queria que você se apresentasse para quem nos está assistindo. Eu estudei letras, português e literatura na UFRJ e eu tinha um curso de formação de professores, um curso de inglês, então logo no início da minha graduação eu comecei a dar aula como professora de inglês e fui traçando essa trajetória paralela, né, como estudante de letras e professora de inglês. E desde o começo eu comecei a trabalhar como professora de uma escola construtivista, então era algo assim que me chamou a atenção e foi como eu comecei a me conhecer como professora, foi no construtivismo. E depois eu fiz o mestrado em letras, fiz doutorado em letras, mas a minha trajetória na escola como professora de inglês continuou paralelamente. E eu costumo dizer, já comentei com você outras vezes, né, que a gente pode pensar que eu tenho curso de formação de professores em inglês, tenho certificação internacional, mas o meu mestrado e meu doutorado foi em literatura brasileira, mas tudo é importante, tudo agrega na nossa trajetória. Então agora, inclusive, nessa função de liderança, aí na coordenação, eu estou aliando aí a minha potência em sala de aula com a potência como pesquisadora. Com certeza. E é importante, né, eu acho que para o assunto de hoje, a gente veio falar sobre as metodologias ativas, como essa dinamizando o ensino da segunda língua. E eu acho que eu gostaria de iniciar o nosso papo contando um pouquinho como a Pedra da Gávea, né, funciona. Nós temos como fundamento, né, essa integração dos saberes e sempre trabalhar com essa aprendizagem criativa com significado. E quando a gente pensa nessa aprendizagem criativa, as metodologias ativas se encaixam muito perfeitamente. E a teacher Thalita, como eu gosto de chamá-la, tem uma experiência muito grande e muito potente com as metodologias ativas que nós trouxemos para a Pedra da Gávea. E eu acho que o mais importante para os momentos onde a língua, né, a gente lida com grupos de múltiplas idades e de múltiplos saberes também, de interesses, né? Nós temos crianças com diferentes níveis linguísticos e tudo bem. No mesmo grupo, né? No mesmo grupo, e no momento que eles estão juntos, nós precisamos trazer alguma metodologia que favoreça isso. E aí, na prática, como é que se lida com crianças que têm tantos níveis diferentes? Então, eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho desse dia a dia, né? Tanto no ESL, que é o nosso programa de extensão de inglês, quanto na escolaridade, as diferentes possibilidades que as metodologias ativas nos trazem, né? Que ajuda muito no nosso dia a dia. Primeira coisa que me vem à mente é a divisão por estações, que é um dos pilares das metodologias ativas que a gente chama de stations, as nossas famosas stations. Então as stations, as estações, elas como que elas propiciam esses diferentes saberes? Você pode pensar em dividir essas estações com a mesma proposta, mas pensando naqueles diferentes níveis de conhecimento, naquelas diferentes potências, porque você pode pensar, fazer a mesma proposta, mas com objetivos diferentes, em que eu vou pensar no meu aluno X, no meu aluno Y, no meu aluno Z. Eu também posso pensar em estações com propostas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, o que dinamiza o tempo.
Porque eu estou fazendo 3 propostas, vamos dizer que eu divido em 3 estações, 3 propostas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, em que eu também posso pensar ali na divisão de grupos esses diferentes níveis de conhecimento e esses diferentes saberes. Então eu posso eleger também um líder, eu posso pensar na hora que eu vou dividir o grupo, aquela criança que tem uma potência maior naquele tipo de proposta, uma criança que é mais voltada, que é mais artística, ela vai liderar aquela proposta de artes, uma criança que que tem um raciocínio lógico, matemático muito ressaltado, então eu vou colocar aquela criança como líder naquele momento. Então eu penso em todas essas potências no momento em que eu vou dividir esses grupos. Então isso tudo é pensado no momento em que eu vou fazer o meu planejamento. O planejamento é extremamente importante, porque ali eu vou desenhar essa estrutura. Então qual é o tipo de proposta, qual é o tipo de objetivo que eu quero atingir com aquela proposta? Eu preciso dividir os meus grupos em nível de conhecimento de inglês? Eu preciso dividir os meus grupos pensando no socioemocional? Eu preciso dividir meus grupos pensando na faixa etária? Então, dependendo da divisão de grupos que eu preciso para aquela proposta, eu já vou desenhar isso no meu planejamento. E como acontece no dia a dia, como essas crianças aprendem, né? Porque é uma nova forma de se aprender, uma nova forma de se ensinar. É um momento onde o professor ele não é mais o centro, não, e sim o aluno. O professor é um mediador ou provocador, ele está ali como provocador da proposta. Então, no momento em que eu faço meu planejamento, eu também já prevejo isso. O que eu pretendo alcançar em relação à linguagem naquela proposta? Quais são as estruturas que eu quero que apareçam? Sim. Quais são as palavras que vão aparecer? Aquele grupo que dá conta só de palavras, quais são as palavras que vão surgir? Quais são as expressões que eu posso dar como ferramenta para elas no momento em que elas forem ou perguntar uma para outra, ou fazer uma pesquisa? Quando eu penso esse planejamento e eu penso nessas estruturas que elas vão aparecer naquelas propostas, é assim que são as ferramentas que eu tenho para esse aluno desenvolver a linguagem. Agora, o que você está me dizendo, então, contando aqui para gente, é que é importante, né, não menos importante, você ter uma gramática, exato, né, um conteúdo que você tem ali que dar conta, né? E no caso, a partir do 2º ano, como nós temos o trabalho com já um livro didático, então também a importância disso, mas você não coloca de lado a possibilidade de estar deixando essas crianças, os alunos, como autores. Exatamente. Desse conhecimento, deles estarem participando mais ativamente. Eu acho que a palavra ativo define exato, bem as metodologias, né? E qual o outro pilar que dentro da metodologia ativa você costuma utilizar nas suas aulas? As aulas invertidas são uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da linguagem. Como é que funciona uma aula invertida? É algo que você passa como tarefa para casa, que pode ser um vídeo que você vai fazer, uma entrevista que você vai fazer, vai entrevistar algum familiar, vai fazer alguma pesquisa, e aquilo vai ter prosseguimento na sala de aula. Então, prosseguimento na sala de aula, mas de que forma? O aluno como centro. Então, se ele fez um vídeo, filmou uma receita em casa, ele vai na escola, ele vai apresentar aquele vídeo, aquela receita, aquela entrevista que ele fez para os alunos, dando um exemplo de proposta. Pode ser de outra forma, não necessariamente uma apresentação, né? Pode ser de alguma outra forma, através de um jogo, através de uma entrevista pela escola, e que depois aquilo vai ser construído um gráfico. Então, o objetivo da aula invertida é você fazer algo em casa, alguma tarefa, e que depois aquilo vai ter uma continuidade em sala de aula. Então, você trazendo isso, eu acho importante citar a participação das famílias, né? Exato. O quão importante essa participação das famílias, de estarem atentas a esse processo, porque o ensino de uma língua, ele se dá... É um processo, e é um processo que muitas vezes ele não acontece só na escola, né? Ele vai acontecer fora da escola também, quando esse uso dessa língua vai fazer mais sentido. Então, eu acho que esse exemplo que você trouxe da receita é um exemplo até recente que a gente tem,
E é um exemplo lindo de ver, porque você coloca em prática aquele aprendizado daquela língua, daquele vocabulário que foi utilizado, e quando você vê a família participando, a própria criança se sente mais importante. Então, assim, a valorização desse processo, a valorização desse aprendizado, de tudo aquilo ali, que não só está no papel ou está naquele livro, mas que está funcionando aí enquanto função social mesmo, né? E que auxilia também na construção não só da autonomia, mas também da própria autoconfiança do aluno, né? Da criança. Que se sentir capaz de fazer aquilo, eu posso fazer isso. Às vezes para ele não funciona tanto se ele fosse fazer aquilo no ambiente escolar, mas se sente mais à vontade em casa. Então ele também participou daquele processo, pensando nas diferentes potências. Bom, Thalita, você podia contar para a gente um pouquinho mais sobre a importância dos espaços de aprendizagem? Porque eu acho que isso também faz muita diferença, né? E na Pedra a gente tem uma integração desses saberes, dessas áreas de conhecimento, que é lindo de ver, né? Nós mesmos tivemos exemplos agora de um professor de música atuar junto com a professora de inglês e juntos comporem uma música. Então eu queria que você me contasse um pouquinho como isso, dentro das metodologias ativas, qual é o grau de importância desse espaço de aprendizagem? Então, quando a gente diversifica os espaços de aprendizagem, não fica restrito somente à sala de aula, o que entra assim, como principal protagonista no caso é o próprio ambiente. Porque o ambiente, ele auxilia nesse processo. Então, quando você vai para uma quadra e a proposta é um jogo, uma brincadeira, então ali você está praticando e vivenciando expressões de uma brincadeira, da brincadeira em si, como de um queimado ou de um pique-bandeira, mas em inglês. Porque quando a gente pensa em aprender uma língua e falar uma língua, não é somente repetição de palavras, vou perguntar o seu nome, a idade que você tem. É ali no dia a dia realmente, porque o objetivo é a fluência da língua. A relação, né? Exatamente. Então, eu vou para uma quadra, eu vou para um ateliê de artes e fazer uma proposta que envolva a arte, que vou pegar na argila e vou utilizar diferentes materiais, como papel picado, ou crepom, qualquer outro material. E ali eu estou pensando também na linguagem, porque como é que eu pego esse papel? Qual é o movimento que eu faço para pegar? Qual é o movimento que eu vou fazer quando eu estou fazendo aquela escultura de argila? Isso tudo acontecendo numa segunda língua. Então é a vivência realmente, é quando a gente fala de dinamizar, né, esse aprendizado. E também tendo como aliado a oportunidade de você exercitar, enfim, de praticar essa língua de diferentes formas, através de uma entrevista, por exemplo. Quando você faz uma entrevista pessoas na escola, né, funcionários da escola, eles adoram fazer isso. Adoram fazer isso. Adoram pegar uma prancheta. Adoram pegar uma prancheta. Então ali, quando você tá com uma prancheta, você tá com as perguntas, então mesmo que ele vá ler aquelas perguntas, além dele estar exercitando a habilidade da leitura e da escrita, que é importante, e que acontece, é um dos exemplos em que essa habilidade acontece, a habilidade da leitura e da escrita, você está tendo segurança de que você tem ali aquele apoio para você ler, e você vai perguntar e você está falando inglês, a criança está falando inglês. Então é mais um momento em que ela sente, eu posso, eu consigo. E trazer essa autoconfiança para a criança e dessa forma está acontecendo o desenvolvimento da linguagem. E você, quando você traz, né, a questão da leitura e da escrita, e aí me faz pensar nas 4 habilidades, né, que nós estamos, na verdade, trazendo esse ensino dessa língua para a língua, para o listening, né, que é toda a questão da escuta, então nós trabalharmos com as histórias, com vídeos, né, tudo que se remete a essa escuta, escutar diferentes sotaques, né? Da importância de você ampliar, que aí é só uma ampliação cultural que está dentro do pilar de cidadania global. Por isso que é tão importante o vídeo, né? Você assistir
vídeos em inglês, cartoons ou filmes, enfim, de acordo com a faixa etária, justamente porque você ali tem acesso aos diferentes acentos, você tem acesso aos diferentes tons de vozes, a pessoa mais velha, a criança, a pessoa, enfim, adulta, homem, mulher, tudo isso é diferente. Então, quando ouvindo só a voz do professor, é muito fácil, muito tranquilo de entender, né? Porque o seu professor, você tem ali uma relação afetiva, mas você entender uma outra língua, pessoas com quem você não tem nenhuma relação afetiva e você entender o que aquela pessoa está falando é muito mais difícil. A compreensão auditiva é a habilidade mais difícil de compreender, por isso que é tão importante ouvir música em inglês, assistir a vídeos em inglês, é bastante importante. E o bacana de você valorizar essa escuta é que você dá a oportunidade também, como eu falei, de ampliação cultural, de você estar escutando outras pessoas, né? De você estar escutando, seja com apoio de vídeo ou não, que a gente até fala como é importante. E quantas histórias nós sabemos, né? Que tem de pessoas que aprenderam inglês porque gostavam de música. Então, acho que na Pedra a gente faz esse trabalho quando falando de espaços de aprendizagem, né? Um dos espaços é onde tem música, porque eu acho que a música traz isso muito forte, exemplo disso em todos os eventos da escola, a participação do inglês vem muito forte com a colaboração da música, né? E voltando à questão de leitura e escrita também, né? Eu acho que todas essas propostas de acordo com a capacidade, né, de cada um, a potência de cada um, a gente vai estar trabalhando, vai estar incentivando sempre a leitura e escrita. E o speaking, que eu digo que é o sonho de todos, né? Muitas pessoas nas suas histórias em relação à segunda língua costumam dizer mas eu leio e escrevo, mas eu não falo. E eu acho que isso na Pedra é muito forte. Todas as nossas propostas, né? Eu acho que as metodologias ativas vêm a contribuir com isso, dão espaço para esse speaking. Exato. Porque mesmo que eu trabalhe pedindo algum trabalho de entrevista, que tem ali o escrito e que eu vou ler, mas eu vou precisar falar também. O mais desafiador quando a gente fala no ensino de uma segunda língua, e a gente está pensando, agora eu estou pensando especificamente no ESL, que é English as a Second Language, é o inglês entre eles. É o nosso grande desafio. O inglês entre eles, porque eles têm a tendência a falar em português. Tô falando com o meu amigo, tô respondendo a minha professora em inglês, mas quando eu vou falar com o meu amigo, eu vou falar em português. A proposta de trabalho por estação, você tem ali um objetivo claro que você precisa cumprir. Mesmo que seja uma discussão, pode ser uma discussão. Eu dou um tópico para discutir um desafio. Eu tenho uma experiência. Como que eu chego no resultado final dessa experiência? Eles precisam discutir entre eles ali. Eu dei o passo a passo de uma experiência, eles precisam colocar em ordem. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? É um desafio que eles precisam cumprir. Então, eles vão discutir aquilo em inglês, porque precisa ser feito em inglês, porque depois vai ter o troca-troca, aí a gente tem uma interação diferente, eles tiveram ali interação com o grupo, e depois quando eles forem trocar, entre eles, um falar para o outro o que cada grupo, qual foi a solução que cada grupo chegou, aí então eles vão precisar comunicar para o outro grupo em inglês. Então, e o trabalho em estações minimiza justamente esse falar em português entre eles. É claro que acontece, claro que acontece. A gente está no Brasil, eles são brasileiros, a maioria. Então, é claro que vai acontecer deles falarem em português, mas através das metodologias ativas a gente consegue muito mais esse inglês, esse falar em inglês do que falar a sua língua materna. Thalita, agora para finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho como acontece quando você vai planejar, né? Porque você falou muito da questão do aluno no centro, mas a gente também sabe da importância desse professor, né? Quando ele lança algum conteúdo, quando ele realmente precisa estar ali à frente disso. Então, como é que você consegue balancear, vamos dizer assim, esse planejamento de modo a você atingir o seu objetivo final, né? Que é ter esse aluno envolvido, esse aluno que colabora, esse aluno que é um aluno crítico, mas que ele está no centro. Exatamente. Então, quando eu vou pensar no meu planejamento, eu tenho em mente 4 interações.
teacher-centered, professor no centro, student-student, aluno-aluno, group-centered, uma proposta em grupo, e a proposta individual, é o student-centered. Então, quando eu penso no meu planejamento, eu tenho essas 4 interações em mente. Então, se é algo que eu preciso introduzir, eu começo teacher-centered. Tá. Então, agora, como é que eu vou, qual vai ser o pontapé seguinte, o passo a seguir? Vai ser uma proposta em grupo? Vai ser uma proposta aluno-aluno? Tá, vamos dizer que foi uma proposta em grupo, ok. Tá, então eu já fiz teacher-centered, centrado no professor, já fiz uma proposta centrada no grupo, então agora eu vou pensar numa proposta, então, aluno-aluno, em que os grupos têm que falar um para o outro ali o que eles pensaram, a conclusão que eles chegaram, aluno-aluno. Tá, então eu já fiz a proposta centrada no professor, centrada no grupo e aluno-aluno. Então, o que ficou faltando? O aluno como centro. Então, eu posso finalizar ou não precisa também aparecer, eu não preciso contemplar necessariamente as 4 interações no mesmo dia, mas eu posso, se eu tiver ali aquele momento, eu posso pensar em finalizar com uma proposta individual. Ou não. Como eu falei, não precisa aparecer exatamente as 4 interações, mas isso, quando eu penso isso no meu planejamento, olhando para essas interações, isso me ajuda a contemplar todas elas e não ficar somente centrado no professor, porque o professor tem essa tendência, né, de centralizador, né? Então, quando a gente, ao pensar no planejamento, se eu tendo em mente essas interações, isso facilita a estruturar esse planejamento e também auxilia, assim, a não deixar nenhuma dessas interações de fora e conseguir contemplar todas elas e o aluno cada vez mais no centro como protagonista do seu aprendizado e o professor naquele papel de mediador e provocador, que é o que a gente espera alcançar aqui na Escola Pedra da Gávea. Assim, eu acho que fazendo um fechamento disso, isso mostra a importância do contexto, a importância do que os nossos alunos vivem, né, no dia a dia escolar, porque é disso, são desses saberes que eles vão adquirir e que eles vão se tornar potentes, se tornarem protagonistas para que eles possam falar sobre. Né? Então, eu acho que muito do que a escola traz e do que a gente traz para o aprendizado do inglês é isso. Tem que fazer sentido. Essa aprendizagem, ela tem que ter significado. E uma aprendizagem com significado é uma aprendizagem que ela é aprendida. Então, é algo que ele não vai esquecer mais, é algo que vai ficar ali enraizado e que ele vai poder fazer uso, que é o nosso grande objetivo, né? Que ter esse inglês, um inglês seja uma língua ativa, que seja uma língua que ele vá usar aí na sociedade, enfim, pela vida toda. Então, queria te agradecer. Eu que agradeço. É um prazer trabalhar com essa teacher e que a gente possa aí cada vez mais trazer, né, essas propostas que façam com que a língua fique bem com eles, que eles possam levar essa língua para a vida, né? Que a língua seja ativa e vivida. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Obrigada.